Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2024. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Provérbios. E a lição de hoje, a lição de número 3, nos traz um tema muito importante, um coração protegido. O tema, o centro da lição de hoje é: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Lembrando que se você gosta de usar slides nas suas ministrações, na sua igreja, então seja um assinante do EBDemFoco.com. Sendo um assinante do EBDemFoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados e mais, slides editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, mas os slides produzidos pelo EBDemFoco são editáveis e você pode fazer a mudança que você quiser, usar uma vez, usar outra vez em um outro contexto. É um conteúdo de qualidade para você. E para ter acesso a tudo isso, seja um assinante do EBDemFoco.com. E o conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor. Nós temos experiência na produção de subsídios e slides da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no EBDemFoco.com. Basta você se tornar um assinante do EBDemFoco.com. Sendo um assinante do EBDemFoco.com, você tem acesso ilimitado a todos esses slides. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. Então acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984 092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário e o texto principal da lição, né? Eu acabei de citar ele, Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse texto é um texto sensacional. É um texto poético, mas é um texto profundo. É um texto que traz uma verdade sensacional. Vamos estudar esta lição. Nós vamos aprender o conceito de coração e por que o autor falou que é tão importante guardar o coração. Vamos estudar nesta lição. O resumo da lição nos diz: quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos nosso coração. Esta palavra cultivar, né, esta expressão cultivamos, né, aqui nos variados tempos, ela vai se repetir várias vezes nesta lição, porque a ideia de fato é esta: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Esse guardar o coração está diretamente ligado a esta ideia, a ideia de cultivar virtudes, de plantar boas práticas, bons pensamentos, boas condutas na sua vida, para que você proteja, para que eu possa proteger o meu coração, a minha vida, o meu eu interior dos males desse mundo. O texto bíblico dessa lição se encontra em Provérbios capítulo 4, versos 20, 21, 22 e 23. Como o texto é bem pequenininho, eu vou fazer questão de ler o texto. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe
Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, ou no centro, no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. A imprudência da vida, a vida imprudente, desregrada, ela não é um problema apenas espiritual, é um problema físico, para o corpo físico. Sobre tudo o que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, quando o autor diz, porque do seu coração procedem as saídas da vida, ele está dizendo, tudo o que nós vivemos, Jesus afirma isso, tudo o que nós vivemos um dia nasceu, ou foi pelo menos germinado, regado, nutrido no coração. Nossa introdução. Nesta lição abordaremos o conceito bíblico de coração e como podemos protegê-lo. Estudaremos a amplitude do termo com o objetivo de responder como podemos atender ao apelo desta lição, proteger o coração. Isso aqui é muito importante. Muita coisa, às vezes, passa desapercebido pelas pessoas porque as pessoas não conseguem entender o conceito. E aqui nós iremos estudar sobre o conceito do que é coração, para que nós possamos entender a razão do porquê o autor está dizendo que nós devemos proteger o nosso coração. Mas por que proteger o nosso coração? Nós vamos entender isso nesta lição. Primeiro tópico, o conceito bíblico de coração. Compreendendo Provérbios 4. No capítulo 4, a sabedoria aparece como primazia em que o pai procura transmiti-la ao filho. A preocupação básica do filho, viver uma vida prudente e sábia. Isso está do verso 1 até o verso 9 do capítulo 4. A escolha entre dois caminhos, que é uma questão importante, e o professor deve, inclusive, já que nós estamos numa classe de jovens, explorar isso com seus alunos, sobre a necessidade que nós temos, que é uma realidade. É uma realidade. A Bíblia fala dessa realidade, de que há dois caminhos, que só há dois caminhos e que há dois caminhos, tanto na vida espiritual, quanto na sua vida profissional, na sua vida secular, nesse sentido. É importante que a gente entenda que há caminhos que a gente precise fazer escolhas. A vida não é um final de semana dentro de um manual bem explicadinho, bem organizadinho, não. A vida, ela nos obriga a fazer escolhas. E qual escolha fazer? Qual caminho trilhar? Do verso 10 até o verso 19, nós vemos o escritor de Provérbios fazendo conselhos ou trazendo conselhos importantes sobre isso. E do verso 20 ao verso 21, nós temos o apelo à pureza do coração. Por isso, o verso que nós estudamos está dentro desse contexto: guarda o teu coração. Nesta lição, nos deteremos na última sessão, a pureza do coração. Nela, as expressões coração, guardar, olhem diretamente e bem ordenados se destacam, Olha só, que coisa interessante, Coração, nós vamos entender o que é coração. Guardar, que é proteger. Olhem diretamente, fixe, tenha um alvo específico. Organizem, Nós falamos sobre isso ontem na nossa escola bíblica, lá na nossa igreja, sobre essa questão de ter uma vida organizada. Os jovens hoje em dia têm uma vida muito bagunçada. Gestão de tempo é algo sensacional, gente, muda a sua vida. Procure organizar bem o seu tempo, bem ordenados, bem organizados. Pensem nisso, são necessários para uma vida de sucesso, uma vida de êxito. Na lição anterior mencionamos a amplitude da palavra coração. Aqui aprofundaremos mais o conceito bíblico do termo e veremos o quanto ele se mostra relevante para nós que vivemos uma sociedade de muitos desafios que podem nos desequilibrar interiormente. Eu estou lendo um livro, está até aqui do meu lado, não pode
não tem como eu mostrar, né, porque a aula não dá para isso, mas eu vou ler aqui para você o título desse livro: Inteligência Emocional para Líderes Religiosos. Inteligência emocional. Olha só o que diz aqui o escritor, né, o comentarista da lição. Aqui aprofundaremos mais o conceito bíblico do termo e veremos o quanto ele se mostra relevante para nós que vivemos numa sociedade de muitos desafios que podem nos desequilibrar interiormente. Inteligência emocional é algo excepcionalmente necessário para todos nós. Inclusive, esse livro aqui, ele recomenda que a gente faça uma sessão, uma ou duas sessões de terapia por ano. Seria muito bom para que você consiga organizar suas emoções, equilibrar suas emoções. Isso é muito importante. Fazer terapia, ir no psicólogo, não tô doido. Eu sempre ouço as pessoas dizerem isso. Não é sobre estar doido ou não, é sobre equilíbrio emocional. Nós vivemos em tempos de profundos desafios. Nós vivemos em tempos que é uma correria sem fim. Mas você está escrevendo, você está ministrando para jovens. Quem disse que não tem jovens com correria? Tem jovens que começam a trabalhar cedo, tem que estudar. Tem jovens que, muitas vezes, sem necessidade, entram em relacionamentos e aí tem que aliar relacionamento, tem que aliar igreja, tem que aliar estudo, tem que aliar trabalho, tem que aliar família. E isso gera, sim, muita pressão. Então, você consultar um especialista para você poder organizar as suas emoções, isso é sensacional. É excepcionalmente importante. Se você puder fazer isso, faça. O coração. A palavra hebraica que aparece para coração em Provérbios 4 é lebob. Essa palavra traz um significado amplo. Isso aqui é muito legal. O significado de coração na Bíblia é amplo. Amplo em que sentido? Ele é figurado e amplo, porque ele não se refere necessariamente ao nosso órgão bombeador de sangue. Às vezes se refere a ele, mas não necessariamente. É amplo, que engloba coração, mente e ser interior. Eu gosto sempre de dizer, e eu prefiro essa ideia, de que o coração na Bíblia está sempre se falando, está sempre se referindo ao nosso eu interior, a nossa pessoa interior, a nossa consciência, a nossa autoconsciência, né? Não é o órgão bombeador de sangue, mas é sobre o nosso eu interior, aquilo que é imaterial em nós, mas que é consciente. Isso é o nosso coração na perspectiva bíblica. Ela descreve a disposição interior da pessoa, né? O lugar onde se processa o pensamento de uma pessoa. O local em que reside as emoções do ser humano, né? O coração é o nosso eu interior, a nossa autopercepção, a nossa capacidade de ver o mundo, de discernir. O coração está envolvido em tudo isso. O coração não é um lugar específico, um órgão específico onde você sente algo. O coração é o seu eu interior, que ali envolve emoções, ali envolve racionalidade, ali envolve crença, né? Tudo dentro desse eu interior, que está muito mais ligado à mente do que propriamente ao órgão bombeador de sangue. Do ponto de vista bíblico, é o coração que move a vontade e as ações das pessoas, isto é, a saída da vida. A saída da vida é aquilo que nós colocamos em prática, né? Aquilo que nós vivemos de fato, né? As saídas da vida, a organização da nossa vida, né? Sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
né? Jesus vai dizer sobre isso, que é do coração que sai tanto os bons pensamentos quanto os maus pensamentos, tanto as boas práticas quanto as más práticas, é do coração que sai. Essas são as saídas da vida. Que tipo de saídas para a vida tem no seu coração, né? O que é que você está plantando, o que é que você está cultivando no seu coração? Nós vamos falar muito sobre essa palavra cultivar aqui. Então podemos dizer que na Bíblia o coração ganha uma amplitude na relação entre pensamento, emoção, sentimento, vontade, ação, né? Toda a nossa autopercepção, nosso eu interior, isso é coração. Não por acaso o Senhor Jesus disse, Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Jesus não está dizendo que do coração só saem essas coisas, mas Jesus estava dizendo no contexto de maldade, porque alguém estava dizendo assim, mas esses problemas de assassinato, esses problemas de roubar, de prostituir, de adultério, isso é influência externa. Jesus disse, não, de modo nenhum. Essas coisas, elas nascem no coração. Essas coisas são cultivadas no coração. Essas coisas, antes de você praticar elas, você regou, você cultivou elas no seu eu interior, no seu íntimo. Isso que Jesus está dizendo, né? Por isso, Jesus está dizendo, porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Não são coisas somente externas, elas também estão no coração de quem não teme a Deus. Por isso devemos proteger o centro, né? A força motriz da nossa autopercepção, da nossa existência, que é o nosso coração, o nosso eu. O coração, para isso é preciso proteger o pensamento, as emoções, os sentimentos e a vontade, que formam o conceito bíblico de coração. Quando nós falamos sobre coração, vamos proteger o coração. Então, como é que eu protejo o meu coração? Fazendo um cardio? Também, né? Faz um cardio, é importante fazer um cardio, né? Todos os dias, dar uma pedalada. Eu gosto de pedalar. Aqui na minha cidade tem uma ciclovia e a gente costuma pedalar pelo menos 3 vezes por semana, né? Faz aí uns 10 quilômetros de pedalada para poder dar uma melhorada no cardio. Isso é importante. Mas quando a Bíblia fala sobre coração, guarda o teu coração, guarde os teus pensamentos, guarde as tuas emoções e os teus sentimentos e guarde a tua vontade. Guarde os teus pensamentos. Gente, a gente se surpreende com a quantidade de pensamentos ruins que passam pela mente da gente. Pensamentos intrusivos. A gente se surpreende, é algo terrível. As nossas emoções, por isso que eu falei do livro aqui, Inteligência Emocional para Líderes, o Daniel Goleman, que é um grande especialista em marketing também, ele tem um livro sobre inteligência emocional que é sensacional. Todo mundo deveria ler esse livro. A capacidade de olhar para uma situação ou de viver uma situação e não a reagir àquela situação de forma extravagante, de forma impensada, é muito importante. Nós somos seres emotivos. E se nosso coração não está guardado, as nossas emoções ficam sem controle. E quando as nossas emoções ficam sem controle, nós fazemos coisas horríveis. É por essa razão que há agressão, é por essa razão que há assassinato, é por essa razão que há xingamentos, que há muito atrito, porque as pessoas não têm controle emocional. Elas não estão guardando o coração. E depois, se você não tem controle emocional, quando você passa por momentos difíceis, desafiadores, você tende a reagir, né, de forma agressiva, de forma errada, ou quando você não reage, você tende a desenvolver sentimentos de autopiedade, sentimentos de ódio, sentimentos de incapacidade, sentimentos ruins, né? Sentimentos que te puxam para baixo.
E aí também você pode alimentar vontades que não são ideais, vontade de vingança, vontade de fugir, né, e coisas desse tipo. Tudo isso está relacionado ao nosso coração, ao nosso eu interior. Quando falarmos assim, cuida do teu coração, cuide dos teus pensamentos, o que tu pensa durante o dia. Primeiro, uma coisa, como eu falei, é absurdo como pensamentos ou a quantidade de pensamentos intrusivos que passam pela nossa mente durante o dia. É absurdo. E se a gente for dar vazão a isso, você fica louco. As emoções precisam ter controle, os sentimentos precisam ser os melhores. A vontade precisa estar direcionada pela palavra de Deus. Segundo tópico, protegendo o pensamento. O pensamento bíblico. O sábio inicia o versículo 20 fazendo um pedido. Atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Atente para aquilo que eu estou falando, atente, preste atenção, olhe bem fixamente, ouça com atenção, medite. O versículo 21 exorta, guardas no meio do teu coração. Tanto a palavra atenta quanto a palavra guarda denotam uma atividade que abrange o processo racional do pensamento. É preciso pensar, ponderar, prestar atenção para o que está sendo ensinado. Inteligência emocional. Nós não temos inteligência emocional. Na maioria das vezes nós não temos o mínimo de inteligência emocional. Nós vivemos de forma muito mal organizada. Os nossos pensamentos estão sempre divagando, nós temos pouca concentração, nosso raciocínio é fraco. Quantas vezes eu faço perguntas óbvias para os jovens na igreja e eles não conseguem raciocinar. Não é que eles não consigam raciocinar, na verdade, é que eles estão tão dispersos que eles não conseguem entender a pergunta para poder raciocinar e responder. Ah, Mel, que esses jovens são burros. Não, eles estão, como eu posso dizer, eles estão numa outra frequência. Sabe, a mente deles está completamente divagante, é algo surreal na vida de muitos jovens hoje e até na vida de muitos adultos. Esse trabalho de processar o pensamento tem a ver com selecionar o que será o centro da atenção de seus pensamentos. Isso é sensacional. Isso é sensacional. O centro do seu pensamento. A que você está dando atenção? Isso é importante. Se você dá atenção a algo, esse algo vai permear todo o seu pensamento. Por exemplo, uma pessoa que gosta de futebol, geralmente, quando você sentar com ela e conversar um pouco sobre futebol, ela vai falar muito sobre futebol, porque a mente dela está cheia. Uma pessoa que gosta muito de Bíblia, de falar de Bíblia, se você senta com essa pessoa e começa a falar de Bíblia, essa pessoa vai falar muito sobre Bíblia. Se essa pessoa é uma pessoa que alimenta a sua mente com imoralidade, isso não é difícil de perceber. Basta você tentar conversar com essa pessoa sobre o assunto e o quanto que ele desenrola esse assunto. Por quê? Porque esse assunto foi selecionado pela mente dessa pessoa para ser o centro dos pensamentos dela. E por isso ele está ali, ele está sendo regado, ele está sendo nutrido na mente dessa pessoa. É importante que a gente tenha essa atenção e o professor deve trabalhar com seus alunos essa questão. A gente precisa tratar esses problemas com novos pensamentos. Mas, Melk, como que eu faço para ter novos pensamentos? Tenha novas companhias. Tendo novas companhias, você terá novos assuntos. Tendo novos assuntos, você terá novas ideias. E tendo novas ideias, você terá novas ações. E tendo novas ações,
você terá nova vida. Olha, isso é uma coisa importante. Vencer determinadas tendências, inclinações ou até hábitos depende muito de estarmos acompanhados de alguém. Se na sua comunidade ou na sua família não há ninguém que você tenha condições de desabafar, de expor essas situações, procure um terapeuta. Procure um especialista e tente expor isso para que você possa encontrar o time, encontrar o gatilho para poder controlar estas coisas. Precisa-se, para poder melhorar o conteúdo da sua mente, ter novos conteúdos. Leia a Bíblia, leia bons livros, assista bons filmes, ouça boas canções, boas músicas, que isto vai nutrir, ou pelo menos irá alimentar a sua mente, né, com coisas diferentes, dar uma nova postura para a sua mente. Isso vai mudar a sua vida sem dúvida nenhuma. Esse trabalho é tão importante, pois o que pensamos inevitavelmente gerará sentimentos e emoções. E isso está muito claro no contexto de Filipenses 4:8. Esse texto de Filipenses 4:8, Paulo é sensacional aqui. Quanto ao mais, irmãos, né, de tantas as recomendações que Paulo fez, ele disse: olha, se há mais alguma coisa para ser feita, faça o seguinte: alimente a mente de vocês. Alimente, encha a mente de vocês de tudo que é verdadeiro. Se for mentira, não dê atenção, não. Não guarde na sua mente, não. De tudo que é honesto, se for desonesto, não deixa entrar na sua mente, não. De tudo que é justo, se for injusto, não alimente na sua mente, não. De tudo que é puro, se é algo impuro, não deixa tomar conta da sua mente, não. De tudo que é amável, se é algo que é reprovável, não permita que permeie a sua mente, não. Troque esse tipo de pensamento por outro. De tudo que é de boa fama, se é agradável, né, então deve ser alimentado. Se não é, tira. Se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, pense nisso. Nessas coisas vocês devem pensar. Assim você irá nutrir a sua mente com coisas que são boas. Saber escolher o que vamos pensar é o trabalho da inteligência, do intelecto. Deus nos dotou de intelecto para escolher o bem, o caminho da vida. Isso aqui é importante porque, assim, como eu falei no início, é absurdo a quantidade de pensamentos intrusivos, pensamentos intrusos, olha só, que não são de nós mesmos, que são de realidades externas. É uma quantidade enorme. É algo realmente espantoso a quantidade de pensamentos intrusos na nossa mente durante o dia. Mas nós, como seres inteligentes, Deus nos capacitou para barrar esses pensamentos e não nutri-los. É trabalho da inteligência e do intelecto barrar esses maus pensamentos e dizer: ei, não, isso não é bom e eu não quero esses pensamentos aqui. Logo, a Bíblia e a fé cristã não anulam o intelecto, mas direcionam segundo a ação do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante porque, assim, tem muita gente que pensa que para curar um problema psicológico ele precisa de um milagre, né? Ele ora e pede a Deus: Deus, traz um milagre, me cura dessas inclinações, desses maus pensamentos. Enquanto que isso pode acontecer, um milagre? É óbvio que pode. Eu jamais poderia chegar aqui e dizer que não existe milagre. Deus pode fazer o milagre. Deus pode e faz milagres. Mas alguns dos milagres que Deus faz na vida da gente também é nos conduzir a uma percepção do problema que temos para nós encontrarmos uma solução técnica. Ah, peraí, uma solução técnica para maus pensamentos? Sim. Mas que solução técnica seria essa? Olha, um terapeuta, aconselhamento, ler bons livros, não ficar sozinho, estudar a Bíblia, ouvir boas canções, evitar canções, tipo, dependendo da situação, né? Quem tem depressão, por exemplo, evite canções melancólicas ou coisas do tipo. Não necessariamente você precisa de um milagre
Ou o milagre pode ser nessa perspectiva, um milagre racional, um milagre da mente, do intelecto. Você escolhe um programa, escolhe um roteiro de vida para você alimentar a sua mente, para você alimentar os seus pensamentos e assim ter uma nova mente. Tem milagre? Tem, mas às vezes a gente precisa também se dedicar, nos comprometer de forma técnica, né, para mudar a percepção da nossa mente e assim mudar o nosso estado mental. Pensamento protegido. Ora, como proteger o pensamento? Essa era uma preocupação dos cristãos primitivos e dos cristãos dos primeiros séculos. Para trilhar uma vida de santidade é preciso proteger o pensamento. Olha só o que diz Jesus em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha o que é capaz de sair do nosso pensamento. Filipenses 4:8, como que eu evito que essas coisas sejam preservadas no meu pensamento? Como que eu evito que essas coisas encontrem guarida na minha vida? Pensando em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e de muito valor. Pensando, mudando a disposição da mente. Como eu acabei de dizer, isso pode ser por um milagre. Ore para Deus fazer um milagre? Pode, porque Deus é Deus de milagre. Mas isso também pode passar por uma experiência técnica, uma ação técnica. Procure um especialista, procure um terapeuta, um psicólogo, converse. Tem gente que tem preconceito de procurar um psicólogo. Qual é o problema? Um psicólogo vai tratar das suas emoções, da sua mente, ajudar você a organizar os seus pensamentos. Isso é muito importante. E a melhor maneira de fazer isso é a disciplina da meditação bíblica. Você pode encontrar meios técnicos ou você pode mudar o conteúdo da sua mente, como nós vemos aqui em Filipenses 4:8. Atentar e guardar a palavra de Deus passa pela leitura, reflexão e memorização do texto bíblico. Esse é o processo que fecha o ciclo da meditação bíblica. Leia, reflita e memorize, para que o conteúdo fique fixado na sua mente. Dessa forma, um valor eterno ou um conceito que o texto bíblico ensina passa a dominar o nosso pensamento. Assim, quanto mais os valores divinos dominarem o nosso pensamento, mais as nossas emoções, sentimentos e vontades serão influenciados por ele. Isso aqui é sensacional. Você precisa ler a Bíblia nessa perspectiva, que ela lhe eduque, que ela lhe governe, que ela seja um senhor na sua vida, que ela domine seus pensamentos. E dominando os seus pensamentos, ele também dominará seus sentimentos, suas emoções e certamente suas ações. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais os valores dos instintos humanos dominarem os nossos pensamentos, mais as nossas emoções, nossos sentimentos e nossa vontade serão dominados por ele. Como diz Tiago 1,14, cada um é tentado quando atraído e enganado, né, ou engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, a maioria dos nossos pecados é nós mesmos nos enganando. É nós mesmos nos enganando. Não é algo externo, é algo interno. Sabe, já viram aquela história dos dois lobos, né? Do homem que criava dois lobos, a um ele alimentava e ao outro não? Quem é que ficou mais forte? Aquele que era alimentado, é óbvio. Ninguém por natureza, né? Ou por conta própria, deixando a própria natureza, pela própria natureza, vai conseguir se fortalecer. Ninguém vai conseguir se fortalecer. A questão é, se você busca a Deus, você fortalece a sua vida com Deus. Mas se você não busca a Deus, você fortalece a sua natureza pecaminosa. Isso é importante para a gente pensar. Terceiro tópico, protegendo os sentimentos e as emoções.
Emoções e sentimentos. O versículo 22 mostra que a sabedoria é vida e saúde para o corpo. O versículo 24 descreve a sabedoria que traz a retidão à boca e a virtude aos lábios. Isso aqui eu acho muito sensacional. Sabedoria, uma vida com sabedoria é saúde para o corpo, é saúde para o seu físico, mas também é aperfeiçoamento de caráter. Uma vida sábia vai lhe dar saúde, vai lhe dar boa reputação, vai lhe dar bons acessos, vai lhe transformar a vida. Ninguém gosta de conviver com pessoas estúpidas. E eu não estou falando de conhecimento técnico, estou falando de sabedoria, de saber viver. Ainda que conhecimento técnico também está envolvido. É importante, é muito importante, né, que conhecimento técnico também esteja envolvido, porque conhecimento técnico também pode ajudar você a salvar vidas. O livro de Provérbios mostra que as palavras da nossa boca e a saúde do nosso corpo têm a ver com o equilíbrio entre as nossas emoções e sentimentos. Equilíbrio. Tudo passa por esse aspecto, equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. E para termos equilíbrio, nós precisamos ter uma mente bem nutrida, bem alimentada, e é alimentada pelo bem. Mas qual seria a diferença entre eles? A emoção é um estado mental intenso, explosivo e de pouca duração, que provoca impacto em nosso comportamento, manifestando-se como ira, tristeza, medo, desprezo, alegria e etc. A emoção geralmente está ligada à euforia, né? A euforia, ao que a gente chama, né, no popular do ferver. Você ferveu ali, você chega, o sangue ferveu no corpo, ali nas veias, né? É um modo de dizer que você ficou profundamente estimulado, né? Assim, profundamente provocado, né? Então a emoção está muito diretamente ligada a esse momento de explosão, né? Esse momento de euforia, isso é emoção. E é por isso que a gente falou, que eu falei lá atrás, do livro que eu estou lendo, Inteligência Emocional, como controlar essa emoção. Às vezes é necessário que você tenha essa explosividade emocional, né? Às vezes é necessário que você se irrite com o mal. Às vezes é necessário que você se entristeça com o mal. Às vezes é importante que você tenha medo de pecar. Às vezes é importante que você despreze o mal. Às vezes é importante que você extravase a sua alegria, que você mostre felicidade, que você extravase com a sua família, com seu filho, com a sua esposa, né, com seu pai, enfim, com seus amigos, a alegria, esse momento de emoção. Às vezes é importante, mas tudo isso precisa ter controle. Isso tudo precisa ser feito de forma inteligente. Por isso, inteligência emocional. Já o sentimento é um estado mental menos intenso, menos explosivo, porém suave e duradouro, que se manifesta como amor, gratidão, compaixão, felicidade, mas também pode ser decepção, solidão, mágoa, né, raiz de amargura. É uma coisa que dura mais, que é mais camuflado. Então a emoção é algo explosivo, é algo que explode, que é momentânea e que é tensa, que é bastante fervorosa, que ferve. Enquanto que o sentimento, ele é mais oculto, ele costuma se desenvolver, né, ou ele costuma ser mais oculto e se desenvolver de forma mais no particular, com menos intensidade, porém de forma mais duradoura. Isso pode ter aspectos positivos como negativo. Pode ser um sentimento de amor, de gratidão, de compaixão, de felicidade, e que é muito bom, que isso é muito bom, que é maravilhoso você ir para casa com aquela sensação de amor, de paz na alma, grato pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, compaixão, né? Ter compaixão pelas pessoas, felicidade, aquela sensação de satisfação em Deus,
mas também tem o sentimento de decepção, que isso traz uma amargura profunda, leva à maldita da solidão e muitas vezes leva à depressão. Então, nós temos que ter cuidado com a emoção e com os sentimentos. Nós não podemos ser governados pelas nossas emoções, especialmente porque as nossas emoções são explosivas, mas também nós não podemos ser governados pelos nossos sentimentos, porque eles podem no oculto da nossa vida nos levar para situações de perigo, como decepção, solidão e até uma depressão. Assim, um dos maiores desafios para que as nossas emoções não desequilibrem é cultivar sentimentos ou virtudes que a palavra de Deus denomine como fruto do Espírito. Cultivar. O que é cultivar? Às vezes a gente fala sobre cultivar, a gente não consegue dimensionar a palavra cultivar. A palavra cultivar, além de ser algo complexo, é também algo bastante amplo. Porque cultivar passa desde a escolha do solo, a escolha da semente, a preparação do solo, o plantio da semente, a adubação do solo, a limpeza da semente que germinou, a adubação do solo novamente para que a planta, né, nesse sentido, que está crescendo, possa crescer com bastante saúde para que ela produza até a colheita. Então, cultivar é todo um processo, né? Assim, um dos maiores desafios para que as nossas emoções não desequilibrem é cultivar sentimentos, virtudes que a palavra de Deus denomine como fruto do Espírito. Ou seja, cultivar amor. Procure amar as pessoas. Cultivar a paz, o gozo interior, ter um longo ânimo, ser bondoso, ser benigno. Cultive a sua fé, cultive a sua mansidão, cultive a sua temperança, o seu domínio próprio, né? Isso é muito importante, isso é um processo. Você não vai ser uma pessoa amorosa da noite para o dia. Você não vai ter gozo na vida da noite para o dia. Você não vai ter paz da noite para o dia. Você não vai se tornar uma pessoa longânima da noite para o dia. Você não vai se tornar uma pessoa benigna da noite por dia, bondosa, cheia de fé, mansa, com alto domínio, temperança da noite para o dia. Não, isso tudo passa por cultivar isso tudo na sua vida. É processo. Emoções e sentimentos protegidos. As emoções não são más, elas cumprem um papel muito importante para a nossa autopreservação. Já falei sobre isso, né? O problema é que se elas se desequilibrarem, toda a vida também se desequilibra. Por isso eu estou lendo o livro Inteligência Emocional. Então, o medo vira pânico, a tristeza vira depressão e a ira vira cólera. E como diz Gênesis 4, 6 e 7, né? Quando Deus tem a conversa com Caim, que Caim fica frustrado, irritado, Deus diz, o pecado já é à sua porta, mas você deve sobre ele dominar. Então, ter inteligência emocional e controle das nossas emoções é importante, porque até mesmo o pecado e o diabo pode tomar ocasião disso para nos destruir. Do ponto de vista bíblico, a melhor forma de equilibrar as nossas emoções ou de protegê-las é cultivando, né? Que eu acabei de explicar o processo de cultivar. E o cultivo de sentimentos virtuosos, cuja porta de entrada é o amor, não é uma coisa que se faz da noite para o dia, é cultivar. Cultivar começa com preparar o solo, limpar o solo, plantar a semente, regar a semente, limpar o solo quando a semente germina e a planta começa a crescer, prevenir, né? A gente fala aqui na zona rural, né, eu que morei na roça há muito tempo, a gente fala aplicar o defensivo para prevenir ou para espantar as pragas, fazer a limpeza, fazer a poda para que esse cultivo, a planta possa produzir mais. Então, o cultivo é algo que demanda tempo, paciência, engajamento, que é muito importante, disciplina,
tudo isso. Ah, Mel, que eu estou com as minhas emoções em pedaços, estou em frangalhos, meus sentimentos estão tudo bagunçados. Então cultive bons sentimentos. Ah, mas é difícil, eu sei. Eu sei, a palavra cultivar já vem de um processo que é dificultoso, mas é por aí que você vai ter uma vida equilibrada. Portanto, somos chamados a cultivar a mansidão, a bondade, a paciência, ou seja, pensando em tudo que é puro, justo, amável e bom. Assim, nosso coração estará protegido. Quarto tópico, protegendo a vontade e as saídas da vida. O versículo 23 diz que devemos guardar o coração porque dele procedem as saídas da vida. Isso significa que o que falamos e fazemos são consequências do que cultivamos no coração. É inegável. As pessoas falam, as pessoas fazem aquilo das quais elas estão cheias. Aquilo das quais elas cultivam em seus corações. Elas plantam, cuidam, regam, né? É isso. O verso 23 está dizendo. O versículo 23 diz que devemos guardar o coração porque deles procedem as saídas da vida. Isso significa que o que falamos e fazemos são consequência do que cultivamos. Ou seja, se o que você cultiva no seu coração é bom, a sua vida será boa. Mas se o que você cultiva no seu coração é mal, as consequências também serão más. Nossa boca falará o que está em nosso coração. Nossos olhos olharão de acordo com o que está no nosso coração. É a nossa cosmovisão, nossa percepção do mundo. Nossos passos serão bem ordenados ou mal ordenados de acordo com o que está em nosso coração. Do coração emerge a nossa vontade, da vontade geramos a ação. Nossa vontade e ação serão boas se os nossos pensamentos e sentimentos forem bons. Nós viveremos uma vida boa. Os nossos atos, as nossas práticas, né, serão boas se o que nós cultivamos no nosso interior, no nosso eu interior, são coisas boas. Se o que cultivarmos em nossos corações for ressentimento, for mágoa, inveja, ódio, tristeza, não terá como termos uma vida boa. Vontade protegida. Romanos 8 nos ensina que a inclinação do Espírito é vida e paz. E os que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente filhos de Deus. Dessa maneira, o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos leva a desejar fazer tudo o que glorifica o Senhor Jesus. É o Espírito Santo quem governa a nossa mente, quem governa o nosso coração e deve governar, porque a nossa natureza ela é caída. Se nós deixarmos que a nossa vida seja direcionada pela nossa própria natureza, será um fim trágico. Mas nós precisamos deixar, permitir, convidar, clamar para que o Espírito Santo nos governe. Então, desejando as coisas do Espírito, podemos falar das coisas do Espírito, fazer as coisas do Espírito. Nossa vontade estará alinhada à vontade do Espírito e as nossas decisões serão tomadas segundo a vontade do Espírito. Estaremos aonde o Espírito Santo quer que estejamos e assim seremos usados pelo Espírito Santo como ele deseja nos usar. Está tudo no coração, começando pelo pensamento, passando pelo sentimento e chegando até a vontade. Que o nosso Deus de paz vos santifique ou nos santifique, parafraseando, em tudo. E todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Paulo faz essa descrição aqui, que é o que dá a margem. Muitas pessoas falaram que o homem é constituído tricotomicamente, né? Corpo, alma e espírito. Mas eu acredito que Paulo não estava querendo fazer essa divisão, mas ele estava dizendo o seguinte, que o Deus de paz vos santifique em todo o vosso ser, em toda a sua integralidade, tanto no aspecto imaterial quanto no aspecto material. Que não fique nada da sua vida que não seja santificada por Deus. Começando pelos nossos pensamentos,
os nossos sentimentos, a nossa vontade e assim por diante. Nossa conclusão. É muito significativo quando no Novo Testamento o Senhor nos ordena: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 12:30. E como se o Senhor estivesse falando: ame ao Senhor com todo o seu pensamento, sentimento e vontade. Que essas faculdades humanas estejam plenamente coerentes entre si para amá-lo. Quando isso acontecer, nossos pensamentos, alinhados com o reino, ordenarão os nossos desejos, que perpassarão a nossa vontade, manifestando-se em nosso comportamento. Assim, a sabedoria estará internalizada dentro de nós e o nosso coração estará protegido. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na sua EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.